Olá, olá! Bem-vindos ao nosso podcast, à nossa mesa. Eu sou Gabriela Conde. E eu, Ana Duarte. E hoje vamos falar sobre um assunto muito pedido. Muito pedido. Mas assim, muito pedido mesmo, assim, meio chocante, assim. Desconfortável. Ai, dói. Não quero falar, que eu quero fingir que não sei sobre isso. Eu, na maior parte das vezes, acho que sei sobre isso, mas a realidade é que não sei nada. O tema do dia é comunicação. Tinha que ter uns efeitos sonoros, né? Tinha que ter uns... Não. Cara, vamos lá. Vamos começar com comunicação. A gente já falou muito de comunicação em outros podcasts. A gente falando de limites, a gente falando de inteligência emocional. Então, daí, abriu-se uma brecha para falar sobre comunicação em podcast só para isso. E, assim, um pouquinho mais focado numa parte mais prática. Porque você pode achar que tem uma boa comunicação, mas, na realidade, talvez isso não seja uma verdade. Então, o que significa uma boa comunicação? O que significa... quais são os elementos aqui dentro de tudo isso, desse bem bolado? Então, é delicado. É muito delicado. Porque dói. Uma comunicação bem feita, ela gera vida, mas ela não exclui a dor. Ela exige coragem. Exatamente. Tanto que tem um termo do tipo de comunicação que a gente gosta de promover, que a gente enxerga na Bíblia, que é comunicação corajosa. Não é à toa. Não é à toa. Esse termo, porque exige coragem para se comunicar de maneira real. Comunicação não é só expressar. Não. Então, não é só porque eu sou uma pessoa expressiva que eu me comunico bem. Tipo o meu caso, certo? Eu falo tudo, falo na lata, falo na cara. Isso não quer dizer boa comunicação. E comunicação também não é não falar nada. Tipo, eu. Eu não ia apontar dedo, mas você falou. Então, comunicação corajosa é comunicar de maneira clara, objetiva e tendo essa coisa de inteligência emocional, que a gente já tem conversado, só que então trazer verdade, respeitando os limites das pessoas. Tanto emocionais quanto culturais, como o limite do relacionamento que você tem com a pessoa. Então, falando de comunicação corajosa, eu acho que é uma comunicação que não é apenas quando você está tendo uma DR com alguém. Eu acho que comunicação corajosa é um estilo de vida. Ou pelo menos eu olho para a palavra e eu vejo um convite a que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não. Isso não fala só de promessas, mas isso fala de como nós nos relacionamos com o outro. Então, de não exagerar as coisas, não menosprezar as coisas, sabe assim, não passar pano em tudo, mas também não tacar lenha nas coisas. E muitas vezes, dentro da nossa comunicação, a gente falha nisso. A gente vai para os extremos. Sempre os extremos. Sempre os extremos, né, Brasil? 880. Onde eu vá. E eu acho que trazendo um pouco de limites, comunicação corajosa é esse lugar onde eu pergunto como que a pessoa está se sentindo. Ou seja, eu tenho que ser corajoso o suficiente de chegar e falar, olha, eu tô observando algo em você, tá tudo bem? Isso é o corajoso o suficiente para ouvir. Cara, não tô... Pra falar a verdade, eu tô chateada contigo. Se a pessoa tiver uma boa comunicação, não é? Sim. E tiver coragem de falar isso contigo também. Eu vejo muito, pra mim, esse lance da comunicação corajosa é muito me colocar no lugar e dar minha cara a tapa pra amar verdadeiramente as pessoas. Muito legal. Porque, pra mim, ter a coragem de me expor para uma conversa corajosa, e às vezes não é que a conversa corajosa é uma DR, mas às vezes é só falar a verdade, às vezes é só se expor para fazer uma pergunta, mas é lutar pelos relacionamentos, é ter valor em pessoas, é colocar pessoas como um lugar que merecem ser ouvidas, merecem ser comunicadas, merecem saber da verdade. E isso exige, me estica muito em amor, porque eu posso simplesmente ser indiferente às pessoas, não comunicar e não buscar ouvir das pessoas
pessoas o que elas têm a comunicar. E soar como pais. Só que a indiferença é se livrar de um problema e não amar a pessoa. Não amar bem. Então, eu não tenho relacionamentos profundos, eu não comunico bem, eu não lido com o que a outra pessoa tem a me dizer, eu só não considero nada. Então, é aquela coisa que... Eu evito, né? Eu não criei o conflito, mas eu também não amei. E Deus não... O mandamento não é não crie conflito, o mandamento é amar. E amar. E daí a treta se arma pro meu lado. Cara, que beleza. E aí tem um outro lado da moeda, né? É aquela pessoa que tudo fala, tudo expõe, tudo joga na cara. E isso não é comunicação corajosa. Então, não é nem o anular e fingir demência. E também não é o jogar na cara da pessoa. Porque eu sou assim, é isso que eu tô sentindo. Porque é desse jeito. Falo mesmo. E falo mesmo. Cara, eu sou tão essa pessoa. Ai, socorro. Ai, socorro. Ai. Convicção de pecado. Doeu. Aqui, ó. Isso não é amar o próximo. Nem um pouco. Nem um pouco. Então, o que é amar o próximo dentro de comunicação? O que a gente está falando que é, então, a comunicação corajosa? Eu acho que Filipenses 2. Meu Deus. Nossa, você foi lá. Caraca, Gabriela. Foi Filipenses 2. Que dor. Mas é se esvaziar dos nossos próprios preconceitos, dos nossos próprios títulos, para ouvir. A gente falou no podcast de inteligência emocional sobre ouvir ativamente a pessoa e servir. É como eu posso servir. É eu estar bem colocada, eu estar bem amparada para servir e ouvir a pessoa, mas também estar consciente de mim. Sim. Tá consciente do que eu tô sentindo para poder gerenciar. O momento da comunicação corajosa é aquele quarto quadrante do combo ali da inteligência emocional, que é quando eu já tenho a autoconsciência, eu já tenho a autogestão e eu tenho a consciência do outro e agora eu tenho que juntar todas as consciências e todas as autogestões para gerenciar todas as coisas, gerenciar as minhas emoções, gerenciar as emoções das pessoas, consciente dos dois lados. Então, servir e amar é essencial. E não é algo simples, certo? Porque, que nem a gente tá falando, os 4 Deveria quadrantes... Deveria ser algo simples. Deveria. Se a gente fosse menos orgulhoso, menos egocêntrico, menos... Ai, Gabriela, você já foi. Você já entrou. Eu digo por mim, se eu não me levasse tanto em consideração, seria mais fácil. Seria mais fácil quebrar o climão e fazer uma pergunta. Mas eu me levo muito em consideração, eu tô pensando muito em quão bem eu vou sair da situação, em quão confortável ou desconfortável vai ser pra mim. Então, por eu me levar muito em consideração, por eu ser egoísta, se torna mais difícil. É tudo uma luta de egos. Sim. É tudo uma luta de egos. E eu repito isso pela 3ª vez. É tudo uma luta de egos. E eu quero dizer... Mas é tudo uma luta de ego. Menina, sabe o que eu pensei? Egos. Ego. Mas é real, vamos lá. Fora brincadeiras. Não tem como a gente amar o próximo como a nós mesmos se não estiver o eu e o outro num patamar igual. Paulo é até mais ousado. Ele diz considerar ao próximo como superior a vós. Então, que não quer dizer se anular, mas quer dizer dar a preferência da dúvida, olhar ao outro como... Por que não a pessoa que tem razão? Por que não eu duvidar se eu tô bem ou não? Se o que eu tô sentindo, fazendo, pensando é o correto? Pelo menos na minha parte na questão, eu sempre só que tem razão em tudo. Não, Brasil. Então, a comunicação corajosa, eu acho que nos puxa para esse lugar de estamos todos no mesmo barco. Todos temos os mesmos direitos, todos temos as mesmas... Não mesmas lutas, mas assim, todos nós temos dificuldades, lutas, e meio que nos equipara com o outro. Onde meus sentimentos não são nem acima... nem abaixo. E os sentimentos dos outros não estão nem acima, nem abaixo. Porque não é uma competição. Exato. É sempre visando coexistência, a conexão. assim. Exatamente. A viver em família. Exatamente. Que nem a gente falava no podcast de Inteligência Emocional 2. É viver em família. Então, a comunicação corajosa é eu ter a coragem...
por usar a palavra, eu ter a valentia, eu ter, mano, a força de vontade de ser vulnerável, de deixar os meus achismos pro lado, deixar a minha vontade própria, o que eu acho que é justo, que é certo, justiça própria, né? De lado e dar o benefício da dúvida pro outro. E o outro pode me machucar. E isso é muito forte. Tipo, o meu ego não quer isso. Eu não quero dar o braço a torcer. Eu não quero achar que eu possa estar errado e o outro não. Porque normalmente são questões importantes. Normalmente tem a ver com a nossa cultura, a nossa família, os nossos desejos, os nossos sonhos. Então é esse lugar de eu posso ser machucada se eu baixar as minhas defesas. Só que eu não tenho como amar de defesa armada. Sim. E eu não sei de onde a gente tirou a ideia que o nosso ego não possa ser ferido. Ai, E me apodero. Me apodero do livro do Tim Keller, que eu tô lembrando agora, Ego Transformado. Ego Transformado. Tipo, ele Peraí, parêntese. Super curto esse livro, pessoal. Sim, super curto, mas assim, esmagador e vale a pena a vida. Sim. É um livro pra ler, assim, pelo menos uma vez por mês. Eu ia falar uma vez por ano. Mas é isso, sabe? O ego, ele não quer se ferir de jeito nenhum. E o ego ferido não é nosso coração quebrado. Não. Então não tem problema algum o ego ferido. Tipo, o nosso ego pode ser ferido, ele merece ser ferido. Ele deve ser ferido. Ele deve ser ferido. É quando Jesus fala sobre morrer, é esse ego que tem que morrer. Não é o nosso coração, não é as nossas emoções, não é a nossa personalidade. É esse ego. Esse ego é problemático. Ele é o abismo que chama outro abismo. Ele é carente. Ele se defende o tempo inteiro. Ele quer a garantia daquela redoma, assim, ao redor de segurança. Mas Jesus não tem problema, não tem escrito em nenhum lugar que o nosso ego não possa ser ferido. Cara, não deva bom. ser ferido. Tudo bem ele ser ferido. O problema é como a gente vai lidar com isso. Sim. E respeito. E, de novo, não se trata de você se anular como pessoa. Repetindo, não é se anular como pessoa. Mas é pegar todas essas defesas, esses achismos e render aos pés da cruz. Sim. Vamos ser bem crente. E permitir olhar para o outro como Jesus olharia. Permitir olhar para essa pessoa como alguém que foi feito à imagem de Deus. Então, a minha comunicação com essa pessoa deveria ser com verdade, com confiança, em paz, sem ter uma pauta de manipulação ou sem ter a pé de guerra. E aí, por isso corajosa. Porque, mano, nesse processo eu posso me ferir, eu posso me frustrar. Ele não necessariamente vai ter a resposta que eu espero. E eu acho que isso que é uma das maiores dificuldades, pelo menos pra mim. É que eu baixar todas as minhas defesas e argumentos e demais, e a pessoa ainda não enxergar o meu ponto ou estar comigo. Mas a meta da comunicação corajosa é alcançar um lugar de paz. Não mudar a opinião da outra pessoa. Ou mudar... Às vezes vai mudar a minha. Na maior parte das vezes muda a minha. Mas é um lugar de paz. Então, como que a gente faz isso? Ouvindo ativamente, que a gente já conversou sobre isso. A gente fala com muita verdade, mas verdade em amor. Isso não é eu te digo isso em amor, tá? Não é usar não é a frase em amor, que quer dizer que você tá falando em amor. Que ódio. Mas o contrário. É pensar como que a outra pessoa vai ouvir. Como que a outra pessoa vai receber isso. Às vezes é ir para um restaurante, é ir para um café diferente. É buscar um lugar mais quieto. Às vezes é comer algo antes de ir, porque eu sei que eu fico brava, quando eu fico mais irritada quando eu tô com fome. Legal. Sabe assim, coisas práticas? Às vezes é brincar com a pessoa. Tem o princípio do sanduíche. Vai, Ana, fala do sanduíche. Sanduíche, eu aprendi isso com a Zoe Lilly. Amo. Positivo, negativo, positivo. Pensa num sanduíche. Pãozinho, recheio, pãozinho. Então, a gente traz algo positivo sobre a pessoa, a situação, um ponto forte que você quer ressaltar.
aquilo que você acredita que precisa de transformação, ou que tá fora de lugar, ou que tá quebrado, ou que, sabe assim, tá áspero, tá cortante, não tá dando certo. E outro elemento positivo. Então, sabe assim, bate a sopra? Sabe quando a gente... Velha, eu vou falar, vou entregar muito a minha Entregou o idade. jogo. Nossa, muito. Lembra a metiolate quando ardia? Eu sou dessa década. Não, eu peguei o metiolate que ardia Tu pegou? também. Ah, tá. Meu Então, tudo metiolate bem. ardia O ainda. teu ardia? Não, tudo bem. Então, minha mãe passava e falava o quê? Agora sopra. É isso. É a gente passar o metiolate, fazer o que dói e assoprar para amenizar a dor. Isso não é errado. Isso não é falsidade. Isso é pensar no outro. Ter em consideração o como a pessoa vai receber. E tipo, mano, tô aqui, eu tô te falando porque eu te amo, eu tô aqui contigo porque eu quero que a gente chegue num lugar de paz. E isso muda a história. E eu tô pensando agora também o quanto comunicação corajosa exige vulnerabilidade. Meu Deus. Porque às vezes não é só outra pessoa que precisa ser vulnerável. Eu preciso ser vulnerável o suficiente para me expor a essa conversa. Para me expor a ouvir o que tá ali do outro lado. Para chegar e de repente... a dor do outro me atingir. Às vezes a pessoa tá passando por coisas tão dolorosas que vai doer em mim, sabe? Eu não vou ter as respostas, eu não vou ter como enxugar as lágrimas dela ou como saciar a raiva dela. É vulnerável demais A gente não vai conseguir resolver pra pessoa. se relacionar. Então, é se expor, mas também não existe... A gente não consegue entrar em relacionamentos profundos sem exercer isso, sem... viver isso. E aí, eu me pergunto, quantos de nós... A pandemia revelou muita coisa, certo? Então, tem coisas que foram geradas da pandemia, mas eu acho que o que a pandemia fez foi trazer para fora muitas das coisas que a gente já sentia, mas não colocava nome, ou a gente usava outras coisas para esconder. Quantos de nós lutamos com solidão? Durante a pandemia, de nos sentirmos sozinhos, abandonados, com relacionamentos fracos, rasos. E é o que você está falando. Quantos de nós nunca estivemos dispostos a ter conversas assim? A ter conversas abertas, a papo real, sem querer ferir. Mas esse papo a coração aberto, tipo a peito aberto, a coração exposto, a poder ser ferido. Mas, cara, tô aqui contigo. Ei, esse tamo junto sendo de verdade. E não só uma fala que a gente usa. Quantos de nós, de repente, a gente viu que nós não estávamos juntos de ninguém? E a culpa é de quem? Não dá pra culpar todo mundo. Entendeu? A culpa... Desculpa, vamos lá. Não é do outro. Não é do outro. E tem uma coisa que até o namoro me ensinou muito, que é sobre relacionamentos não dão certo naturalmente. Meu Deus do céu, Jesus, fala, Jeová! A gente quer que as coisas aconteçam naturalmente, como só fluam e só seja aquela coisa romântica de filme. E que vai dar tudo certo no final e vai ver os felizes para sempre. Mas não acontece de maneira natural sozinho. Tipo, não dá certo sozinho. Relacionamentos é uma zona que a gente precisa lutar para dar certo. Porque são dois seres humanos com fraquezas, com feridas, com suas próprias histórias. Enfim, e o namoro, meu quase cônjuge, talvez quando sair esse podcast já seja meu cônjuge. Ele está aqui atrás da câmera. Aqui maravilhoso, lindo, te amamos, ele. Mas me ensinou muito, porque não vai acontecer naturalmente. Não Isso vai. sempre me massacrava, porque eu tinha que falar o que eu tava pensando. Porque eu tinha que... Baby, precisamos conversar. E... porque eu precisava amar ele, eu precisava ser amada por ele. E sem que a comunicação acontecesse, não ia pra frente, não vai dar certo. E assim, todos os outros relacionamentos. E daí eu comecei a pensar nisso a respeito de amizade também. Que precisa ser intencional, que precisa lutar em amor pelas pessoas. E, de novo, não é DR. Não é brigar por brigar. Não é, eu quero ter razão, ou veja do meu jeito. É exatamente isso. É dois mundos se unindo
muito mais num relacionamento afetivo, mas e em família? Tipo, quantos de nós, às vezes, a gente nunca teve uma conversa corajosa com os nossos pais, com os nossos irmãos? Tipo, porque pela familiaridade, a gente já anula a necessidade de ter uma conversa real. Ah, já me conhece, ele que me aguente, sabe? Assim, que me suporte. Que errado é isso. E a gente precisa identificar pelo que a gente está lutando. Então, no relacionamento, o que a gente quer? É que dê certo? É que a gente tenha amizade por mais tempo? Que a minha família, que fique todo mundo bem? E a outra pessoa, com os motivos dela, da forma dela de lutar, ela tá lutando pela mesma coisa? Então, quando a gente senta para conversar, a gente tem que considerar que a nossa briga é a mesma. Sim. Ainda que cada um esteja seguindo uma maneira de lutar. Mas e daí a gente precisa queremos se chegar no unir mesmo lugar. vamos armar uma estratégia para fazer isso dar certo. Para todo mundo atingir esse mesmo objetivo. Ou identificar se a gente tá lutando por coisas diferentes. E se for o caso, tudo bem. E beleza, mas daí então, a gente... Né? Não quero terminar namoros aqui nesse podcast. Mas se as nossas lutas são diferentes, também. Cada um segue seu caminho. E tudo bem, mas se a gente tá lutando pela mesma coisa, vamos armar junto a estratégia pra isso dar certo. Sim, e de novo, egos. Ai, Jesus. Ego. Tipo, não tem o que fazer. Não existe. Não dá. E eu acho que quando a gente olha para a palavra, a gente vê... Já tá milhões de Esse era horas. para ser um podcast de boinha de 10 minutos. De A gente 10 tá minutos. com 20. Ai, gente, a gente tenta, mas não dá. Mas enfim, eu já vou finalizar. Quando eu olho para a palavra, eu vejo um convite para eu diminuir e Jesus crescer. Eu vejo um convite para ser manso e humilde de coração como ele é. Mateus 11. E é um lugar onde Jesus, ele não se defendeu nunca. Nem diante de Pilatos. Nunca. Jesus não se defendeu. Jesus não teve DR para ter a razão dele. Jesus teve conversas corajosas. Ele foi para Pedro e perguntou: tu me amas? Porque qual que era a meta deles? A meta comum de restaurar relacionamento. Eu acho que a conversa de Jesus com Pedro, na parte do tu me amas, é uma das conversas mais lindas que, para mim, refletem conversa corajosa. Eu vejo o Cristo, mano, o Cristo, chegando para alguém que o abandonou, que o negou, que o deixou no momento de maior desespero, de maior dor. E ele estende a mão. Tu me amas? Tipo, esse é o nosso ponto em comum. Esse é o nosso lugar de conexão. É isso que a gente quer alcançar. Tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, vem cá. Então, vem pra perto. Então, vem fazer minha vontade. E se a gente fosse com Jesus? Sim, tinha uma agenda na conversa de Jesus. Mas era uma agenda de restauração, de reconciliação, que é o que você está falando. Então, eu acho que conversa corajosa ou uma boa comunicação tem uma agenda de restauração, não uma agenda de reivindicação. Não é uma agenda de cobrança, é uma agenda de tipo, eu devo sempre amor pro outro. Então eu vou amar o outro. E não sentar para cobrar do outro que ele me ame. E para que ele me dê as respostas que eu acho que eu mereço receber. Mas sempre de um lugar... Isso também foi outra coisa. Sempre se colocar num lugar de eu devo amor. Eu devo amor. E não me devem. Porque senão a gente entra na agenda da cobrança. De novo. Em todos os relacionamentos a gente está cobrando como as pessoas deveriam estar nos amando, nos respondendo. E não num lugar que, tipo, como eu deveria amar essa pessoa. E sinceramente, ninguém vai te amar do jeito que você deveria ser amado. Porque nós todos somos caídos. O único que vai nos amar do jeito que nós devemos ser amados é o Senhor. Porque Ele é o amor perfeito. Então, eu não posso transferir esse saciar pelo amor de Deus para seres humanos. Sejam os melhores relacionamentos do mundo. Eu amo meus pais. Eu
Mano, sério, eu tenho amigos, mano, meu irmão, amor da minha vida, sabe assim? Eu sou uma mulher amada, eu sei que eu sou. Mas não se compara com o quanto o teor, a natureza, a intensidade do amor de Deus. Então, eu não tenho como cobrar esse amor que só Deus pode me dar de outros relacionamentos. Mas eu posso dar a minha toda intensidade para os relacionamentos que eu tenho. Por causa da consciência que eu já sou totalmente amada. Exato. E se eu der, não tá diminuindo o meu tanque. Não vai me faltar. Não tá me faltando. Porque a minha fonte tá conectada em algo inesgotável. E não é injusto, certo? Tipo, ai, mas eu tô super dando. Eu sempre sou eu que dou. Tudo bem. Faz mais que sua obrigação. Exatamente. Que horror. Ai, Gabi. Tudo bem. Enfim. Mas era sobre comunicação que a gente está falando, mas é também sobre posicionamento de coração, sobre como a gente traduz o segundo mandamento para os nossos relacionamentos. É muito mais sobre isso, cristianismo. Ser real como Jesus. E prático. Amemos. Vamos. É isso. Até a próxima. Beijo, gente.